Olá, pessoal do oitavo ano. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Aqui quem fala é a professora Natália e hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos da nossa unidade 4 da apostila, a unidade que fala de fenômenos causados pelos movimentos da Lua, certo? Então vamos lá. Primeiro, a Lua é o nosso satélite natural, certo? Ela é considerada um satélite porque é um corpo que orbita um planeta. É o astro mais próximo do nosso planeta. A distância é de 384.400 quilômetros. Aqui é um pontinho, tá? 384.400 quilômetros é a distância entre a Lua e a Terra. Porém, essa distância está crescendo, porque a cada ano a Lua se afasta da Terra aproximadamente 4 centímetros, certo? 4 centímetros por ano. A Lua é um astro rochoso e ela tem aproximadamente 1/4 do diâmetro da Terra, tá? Como a gente pode ver aí na nossa figura. A Lua não tem água no estado líquido, mas há estudos que mostram que pode haver água no estado sólido, né? Que pode haver gelo em algumas crateras. A Lua também não tem atmosfera. E a temperatura na superfície da Lua varia de menos 120 a 150 graus Celsius, ou seja, tem momentos em que a superfície é muito fria, menos 120, e momentos em que parte da superfície que é muito quente, 150 graus Celsius. E essas três condições, a falta de água, a falta de atmosfera e essa variação muito grande de temperatura, fazem com que a Lua não seja possível haver vida nela, certo? Então é impossível haver vida na Lua, porque não tem água no estado líquido, que é essencial para a vida, não tem atmosfera e por causa da diferença de temperatura também. Vocês estão acostumados a ver, né, nesses filmes aí americanos que fala sobre astronautas indo na Lua, né? A gente vê os astronautas andando bem devagarzinho na Lua, né? Por que isso? Isso acontece por causa da gravidade da Lua, que é muito baixa. É 1/6 da gravidade daqui da Terra, certo? A gravidade da Terra é 9,8 e a gravidade da Lua é 1,6, certo? E a gravidade é uma força que puxa para baixo, puxa para o solo os objetos. Então, quando a gente joga algo para cima, ele cai devido à força da gravidade, certo? A gente está preso ao chão por causa da força da gravidade, ok? E para vocês terem uma ideia, ó, existe uma formulazinha para a gente calcular o peso de uma pessoa. Reparem que peso é diferente de massa. A gente costuma falar errado. A gente costuma perguntar: Ah, fulano, quanto você pesa? Ah, eu peso 60 quilos. Mas 60 quilos, na verdade, não é o peso da pessoa, é a massa da pessoa, certo? Agora, a força que essa pessoa exerce sobre o solo, aí sim essa força é chamada de peso, tá? E essa força tem uma fórmula que é o peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Aí vamos supor que uma pessoa que está aqui na Terra, né, ela tem 100 quilos, certo? Então, se a gente usar para descobrir qual é o peso na Terra, vou botar aqui T de terra, de uma pessoa que tem 100 quilos. Então, eu vou fazer aqui, ó, a massa da pessoa é 100, certo? Vezes a gravidade que 9,8. Então, o peso dessa pessoa, a força que essa pessoa exerce no chão, aqui na Terra, é de 980 newtons, certo? E na Lua, qual seria o peso dessa pessoa na Lua? Essa mesma pessoa, se ela for para a Lua, a massa dela vai continuar sendo 100, né? Então, a massa continua sendo 100, só que a gravidade é 1,6. Então, qual é o peso dessa pessoa na Lua? Se a gente fizer 100
vezes 1,6 dá 160 newtons, certo? Então, a massa da pessoa é a mesma, mas o peso, a força que ela exerce sobre o chão é diferente, certo? Agora, a origem da Lua. Ao contrário de que muitos pensam, ela não se originou, ela não está aqui na órbita da Terra desde o momento do Big Bang, tá? A Lua, ela surgiu, a teoria mais aceita, que é que ela surgiu a partir de uma grande colisão, que é chamada de Big Splash. Essa colisão ocorreu entre o planeta Terra e um outro planeta chamado de Theia, que ele era aproximadamente do tamanho de Marte, ok? Esses planetas se chocaram, como a gente pode ver aqui na primeira figura, né? E vários fragmentos, tanto da Terra quanto de Theia, se formaram e ficaram aqui na órbita da Terra. Esses fragmentos ficaram na órbita, como se fossem os anéis de Saturno. E com o passar do tempo, esses fragmentos, eles foram colidindo e a partir dessas colisões, eles foram se compactando, se condensando e formando um corpo maior. E esse corpo maior é a Lua, certo? Ou seja, ela surgiu a partir do choque entre os fragmentos gerados pela colisão do planeta Theia e do planeta Terra, certo? Agora, os movimentos da Lua. A Lua é capaz de realizar 3 tipos de movimento. O primeiro deles é o movimento de rotação, que é o movimento que ela realiza ao redor do seu próprio eixo, certo? A gente tem aqui, ó, a Lua girando ao redor do seu próprio eixo, ok? O segundo movimento é a revolução. A revolução é o movimento, é a translação que a Lua faz ao redor da Terra, certo? Os 2 movimentos duram 28 dias. E por causa disso, a gente pode observar nessa segunda animação aqui, onde a gente está vendo a revolução e ao mesmo tempo a translação também, que por uma setinha azul que está sendo mostrada aí saindo da Lua, essa é a face que está sempre voltada para o planeta Terra. Então, a gente sempre observa a mesma face da Lua, certo? A outra face a gente não vê aqui do planeta Terra. Então, por causa disso, muitos chamam de face oculta. A gente não pode mais chamar de face oculta, porque hoje em dia existem naves que foram lá tripuladas ou não tripuladas e que já observaram já esse outro lado, então ela já não é mais oculta e não existe nada demais nesse lado. E alguns também chamam de lado escuro, que também é errado, porque esse lado também pode ser iluminado pelo Sol, dependendo da posição da Lua, certo? Então, a gente tem que saber que a gente sempre observa a mesma face da Lua, ok? E o terceiro movimento da Lua é a translação ao redor do Sol, que dura o mesmo período que a translação da Terra, 365 dias. Então, nessa figura aqui, ó, a gente tem um movimento de rotação da Lua, que dura 28 dias. A rotação da Terra dura 24 horas, né, um dia. Temos um movimento aqui de translação ao redor da Terra, que é a revolução, que também dura 28 dias, né? E temos a translação da Terra e da Lua juntas, né, ao redor do Sol, que dura 365 dias. E nós podemos observar ao longo, assim, ao passar dos dias, que a aparência da Lua ela está sempre mudando para a gente.
Essa face que a gente enxerga, às vezes a gente enxerga ela muito iluminada, totalmente iluminada, às vezes a gente nem enxerga, só enxerga um arcozinho brilhoso à volta da Lua, certo? Essas mudanças de aparência que estão sendo representadas aí na figura, elas consistem nas fases da Lua, são 4 fases da Lua. E essas fases, a gente consegue enxergar essa mudança por causa do movimento da Lua ao redor da Terra, um movimento de revolução, né? E que aí, de acordo com esse movimento, a parte que está virada para a gente vai estar iluminada de maneiras diferentes, como a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, aqui no primeiro slide, nessa primeira figura, a gente tem a Lua nova, certo? Quando a gente tem a Lua nova, a Lua está localizada entre a Terra e o Sol, certo? E a gente pode observar que a parte que está voltada para a Terra está escura, não está iluminada. E a parte que a gente não enxerga, que é a parte que está iluminada. Nesse momento, a gente enxerga a Lua dessa maneira aqui, ó. Essa aqui é a Lua nova. A gente só enxerga um brilhozinho ao redor, que é o reflexo, a luz sendo refletida do lado que está voltado para o Sol, o lado iluminado, ok? Aí aqui, nessa segunda figura, nós temos o quarto crescente, ou a Lua crescente, certo? Aqui, a gente pode observar que 1/4 da Lua está sendo iluminado, porque a metade de 1/4 da Lua está sendo iluminado para onde a gente olha, né? Porque a gente tem metade da Lua que a gente não vê. Então, a gente está só vendo metade. Desse metade que a gente vê, metade está iluminado. Então, por isso é 1/4, certo? Por isso que a gente chama de quarto crescente, ok? E a gente vê que a Lua nova, a Lua crescente vai ocorrer sempre entre a Lua nova e a Lua cheia, certo? Aí temos, depois da Lua crescente, a Lua cheia. Nesse momento, a Terra está entre a Lua e o Sol, ok? E a parte que está voltada para a gente, ela está completamente iluminada. E aí a gente vê a Lua aqui com essa carinha aqui, ó, totalmente iluminada, certo? Aí a Lua continua, né, no seu movimento de translução, de revolução, até chegar nessa posição aqui, certo? Onde, mais uma vez, a gente só enxerga 1/4 da Lua, né, iluminado. Essa fase aí é o quarto minguante, ok? Que ocorre entre a Lua cheia e a Lua nova, certo? Aí nós temos aqui uma figura, né, mostrando todo esse ciclo lunar, né, mostrando desde a Lua nova, né, onde ela não está iluminada. Aí ela começa a ficar mais iluminada. Temos então a Lua crescente até o momento que ela está completamente iluminada, que temos a Lua cheia, certo? Aí ela começa a ficar novamente, a diminuir a luminosidade e temos então a Lua minguante até chegar de novo aqui a Lua nova. Ó, repare que essa imagem é igual a essa imagem aqui, ok? Então, esse é o ciclo completo do ciclo lunar. E através desse ciclo, desde os povos antigos, eles observaram que essas fases da Lua, elas ocorriam em um período regular, certo? Ou seja, as mudanças de fase da Lua, elas possuíam um tempo certo, que é um tempo de 7 dias para cada fase, certo? E com isso, eles criaram o calendário lunar. E através desse calendário, eles poderiam fazer vários planos, como, por exemplo, eles poderiam planejar viagens, porque eles usavam a lua para medir o tempo, certo? Hoje a gente usa o calendário gregoriano, que é um calendário mais atual, né? Em que as durações da semana e do mês são baseados nas fases da Lua, ok? Então, hoje nós usamos o calendário gregoriano. E para a aula de hoje é só.
Na semana que vem, a gente vai fazer mais uma revisãozinha falando de outros fenômenos causados pelo movimento da Lua. Até lá!